E aí, galera, beleza? Voltei com meus comentários aí, meu papo sobre a terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. E também com o meu Shiny Hunt do Pickpack, que não vem de jeito nenhum. E uma correção pra eu fazer do último vídeo também, eu disse que não tinha Pokémons da nova geração, só os iniciais. Mas eu lembrei que em algum lugar aqui eu encontrei um Lechonk, um Lechongers, que é nona geração. Então tem Pokémons da nona geração sim, o site lá tava desatualizado. Enfim, hoje eu vim falar sobre o que eu tô esperando que aconteça nessa terceira temporada de Percy Jackson e também contar um pouco do que acontece na história. Então, caso você não tenha lido, você vai tomar spoiler de tudo praticamente, porque eu vou contar a história inteira aqui. Quer um café aí? Porque eu preciso contar a história pra falar o que eu quero que aconteça. Apesar de que eu imagino que essa temporada não vai ter tanta diferença do livro assim. Acho que ela não vai explorar muito mais do que o livro explorou, porque a primeira teve muito disso. Eles fizeram uma construção de mundo maior na primeira, né, pra situar a galera mais, né, já que a série inteira já tá publicada. Então eles já poderiam plantar aí umas sementinhas pro futuro, algo assim, e foi isso que eles fizeram. E na segunda já não foi tanto. A segunda já foi um pouco mais fechada, assim, mais de acordo com o livro. Não teve tanta coisa a mais, assim, que eu me lembre, né? Eu não assisti de novo. E nessa eu acho que vai continuar por esse caminho. Eu imagino que ela vai começar igual o livro, que é a galera do acampamento indo na escola lá, encontrar o Nico e a Bianca, né? Eles recebem uma mensagem do Grover de que tem um casal de irmãos semideuses numa escola ali perto, e que a irmã mais velha já tá na idade que os monstros começam a caçar, né? Já tá naquela idade. Eles acharam melhor ir lá buscar eles pessoalmente, porque acho que eles nem sabiam que eles eram semideuses. Algo assim, eu não lembro exatamente. Eu vou contar aqui, mas o que tiver na minha cabeça eu vou contar, porque faz tempo que eu li o livro, a última vez. Mas eu li várias vezes, então acho que eu sei bastante coisa ainda. E aí vai o bonde todo pra escola, né? O Percy, o Grover, a Annabeth e a recém-revivida Thalia, ou Thalia. Em inglês eles chamam ela de Thalia, eu prefiro Thalia. E aí os quatro vão lá resgatar esses irmãos. E aí, mais pra frente no livro, tem uma história do background deles, né? De como eles foram parar lá. E aqui já vem um spoiler grande, tá? Se você não leu. Esses dois são filhos do Hades. E aí tem aquela treta. Ué, mas ele disse que não tinha feito filhos depois da Segunda Guerra Mundial, depois do combinado. Pois é, ele não fez. Os dois são filhos que ele teve antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois desse pacto pra proteger eles, ele levou eles pro Hotel Lotus, aquele que apareceu na primeira temporada. E eles ficaram presos lá dentro por 70 anos. Até que agora alguém tirou eles de lá, e eu já não vou contar tanto assim, né? Vou deixar um gostinho. E aí tiraram eles de lá e colocaram eles nessa escola. Só que eles não faziam ideia disso, né? Porque no Hotel Lotus você não percebe o tempo passar. Então eu imagino que esse background dele só vai vir depois. E talvez ele seja estendido um pouco mais. Talvez conte um pouco mais de como eles viviam naquela época. E não tá vindo nenhum Shine, nem o que eu quero, nem nenhum outro. Essa aí eu acho que é da nona geração. Vou até pesquisar. É, geração 9. Ah, então tem sim. É porque no site aqui, no site oficial do Poké Community, eu peguei esse jogo no Rei Pikachu e lá tá falando que só tem até a oitava geração. Ah, aqui ó, Pokémon de canto até Paldeia. Ah tá, então tem as 9 gerações sim. É o site lá que tava desatualizado. Ele só não tem, pelo que eu vi aqui, as mega evoluções do Legends EA. Tipo, o Mega Meganium não tem, por exemplo. Que é uma que eu queria, que eu gosto muito da Meganium. Então acho que eu vou ter muito Shine pra caçar aqui, viu? Depois eu vou continuar jogando esse jogo, tá? Eu quero muito um Pickpack Shine, porque eu gosto muito do Tolkien. E eu quero ele Shine. Inclusive o próximo que aparecer eu vou pegar só pra eu ter ele. Só porque eu quero ter o Pokémon. Nossa, Deus abençoe o acelerador do emulador, porque é muito lento, cara. Ah, ele aí, ó. Se eu não matar ele, eu pego, né? Tá, beleza. Enfim, tô falando muito do jogo, né? O assunto aqui não é o jogo. O jogo é só a distração de vocês. E aí, quando eles vão pegar os irmãos na escola, eles descobrem que o professor já é um monstro. Ele é uma mantícora. E aí, a primeira luta deles nessa história é contra a mantícora, que é um monstro muito foda. Eles passam apertado. Inclusive, eles só conseguem derrotar ele porque eles são ajudados pelas caçadoras de Artemis, que chegam lá na hora e ajudam. Ou elas vêm depois. Pô, não lembro, mano. Eu tô contando a história, eu não lembro. Mas enfim, as caçadoras estão envolvidas nessa história aí. E aí, durante essa luta, a Annabeth acaba sendo capturada pelo inimigo. Eles levam ela embora. E aí vem toda a treta da temporada, que é o Percy desistindo de todo o resto pra tentar caçar a Annabeth. Ele quer ir atrás da Annabeth, descobrir o que aconteceu. E o Percy é esse aqui, ó. Ele só olha pra frente aqui. É Annabeth, Annabeth, Annabeth. O resto que se foda, entendeu? Tanto que no trailer tem uma frase da própria Annabeth que tem no livro também, eles falaram igualzinho. Que ela falou que se o Percy tivesse que escolher entre o Olimpo e ela, ele ia botar fogo no Olimpo e derrubar tudo por causa dela. Esse é o grande problema. Então, aí nesse momento aparecem as caçadoras. Eu só não lembro se é antes ou depois que acaba a luta. Mas elas aparecem lá porque elas estão caçando um monstro. Elas seguiram o rastro dele até lá. E elas oferecem ajuda pra eles, né? Claramente. Inclusive a Artemis tá junto. E no outro vídeo eu reclamei que não tinha aparecido a Artemis no trailer. Aí ontem, dia seguinte, eles lançaram uma arte dela. Vou botar aí na tela. Que eu achei muito legal. Teve gente que criticou um pouco a roupa dela, mas eu achei maneiro. E a Daphne King, né? Ficar feio é impossível. Olha aí, mano. Shiny Widow. Vou salvar aqui na manha. Porque eu tô no emulador, então que se foda. Porque a chance de eu matar ele aqui é grande. Qualquer coisa que eu usar nele aqui vai matar.
Vou trocar pro Pick-Pack, que ele tá com menos nível. Matou também, então vou usar a Pokébola direto, mano. Não vou ficar gastando, não. Aí, peguei. Já que eu tô jogando um hack no emulador, vou usar tudo que o emulador pode me oferecer, mano. Não quero dar apelido, não. Esse Widow tá meio estranho, não tá, não? O Widow Shine é laranjado. Ele é amarelo. Os sprites desse jogo estão um pouco estranhos. Alguns, porque o Rowlet tá certinho, ele é verde. Olha lá, ele é verdinho. Mas olha, a putinha na azul e o Widow marrom. Enfim, voltando pro Percy Jackson. Depois que eles recebem a ajuda das caçadoras que estão caçando esse monstro aí, que eles acham ser a Mantícora, eles recebem a ajuda de outro deus. É a coisa... A Annabeth sumiu, mas os deuses estão facilitando a vida deles, né? Pelo menos isso. Que é o Apolo, porque tá quase amanhecendo e o Apolo tem que carregar a carruagem do sol pelos céus, né? Que é o carrinho dele, que é um carro esportivo nesse caso. Eu acho muito maneiro isso. Acho muito legal essas atualizações que o Rick Riordan faz pro universo. E aí a Artemis pede pro Apollo levar eles pro acampamento. E aí nesse trajeto o carro dele acaba virando uma van, né? Porque é uma galera pra carregar. E aí nesse momento também tem uma questão interessante que acaba ficando triste, que é que a Bianca, a irmã do Nico, né? Essa semideusa nova aí, filha de Hades, que nesse momento ainda não sabia que ela era filha de Hades, isso só acontece depois, ela fica tentada a se tornar uma caçadora de Artemis também. Porque elas são um grupo de meninas que meio que elas abandonam a sexualidade delas, digamos assim, elas desistem dos homens, elas abdicam dos homens, essa é a palavra. Porque a Artemis, se vocês não sabem, ela é a deusa virgem, né? A eterna virgem, então ela nunca teve filhos nem nada. E as caçadoras dela precisam ser também, só que ao mesmo tempo elas se tornam imortais. Então tem o ônus e o bônus. E a Bianca fica tentada a fazer parte delas. Tem um momento que até a Annabeth também fica pensando nisso, que elas convidam ela, e o Percy fica maluco. Por que não? Pô, ele e ela estão quase ficando juntos e ela vai abdicar dele assim. Ele fica com o cozinho na mão um momento lá. Mas ela não aceita, já adiantando. E aí eles vão pro acampamento e na hora o Percy já quer uma quest pra poder ir atrás da Annabeth, né? Só que não é assim que funciona. A burocracia das missões nesse universo é complicada. Porque pra eles conseguirem uma quest, eles têm que ter uma profecia, né? Eles não podem simplesmente sair. E aí enquanto eles estão lá, chegam as Amazonas. As Amazonas não, as caçadoras de Artemis, falando que a Artemis também sumiu. Que ela desapareceu e eles não sabem onde ela tá. E aí eles tentam arrumar um jeito deles irem, porque a Annabeth sumir, aí foda-se, né? Foda-se não, mas assim, ela é só mais uma semideusa que desapareceu, né? Eles ficam preocupados, mas não é um bagulho que afeta o mundo inteiro, né? Só o Percy que tá puto da vida. Mas quando some uma deusa, aí eles têm que fazer alguma coisa. Eles não podem deixar passar, né? Porque é uma fucking deusa. E é a Daphne King, não pode fazer mal pra Daphne King de jeito nenhum. E eles recebem a quest pra ir atrás dela. E só que na hora de montar o grupo geralmente seria um grupo de 3 pessoas, né? Que é o certo, digamos assim. Que acho que 3 é o número da sorte deles, ou algo assim. Só que eles acabam formando um grupo de 4 pessoas, porque uma das cavaleiras quer ir junto. Porque é a Artemis, né? A mestra dela que tá em perigo. Só que entre esses 4, que já é uma pessoa a mais, o Percy não tá. Justamente porque eles sabem que ele ia mudar o foco da quest pra Artemis, da Artemis pra Annabeth. Só que o Percy, sendo um Percy, ele dá um jeito de ir junto, né? Ele foge e vai junto. E nisso, o Nico tá no acampamento, ele fica lá e a Bianca é levada pra quest. Porque ela ainda tá pensando em se tornar uma caçadora. Ou ela se tornou. Putz, cara, agora eu não tô lembrando, olha que merda. Eu vou ter que pesquisar, mano. Desculpa, gente, mas aqui eu tô fazendo um negócio tudo improviso. Tudo o que vem na minha cabeça. Aí, ó, falei tudo errado, cara. Antes deles irem pro acampamento, quando elas encontraram ela na escola, ela já decidiu se tornar uma caçadora de Artemis. É porque eu pensei numa parada aqui e eu achei que ela não tinha se tornado, que ela tava pensando. Mas sim, ela se tornou. Então eles formam um grupo pra ir fazer essa quest. Que é a Bianca, a Thalia, o Grover e a Zoe. Os 3 campistas mais a caçadora. Que a Bianca é meio que os 2, né? Ela é campista, mas ela também é caçadora. Enfim. E o Percy acaba fugindo aí na surdina e se juntando a eles nessa quest. Porque ele quer descobrir o que aconteceu com a Annabeth. E aí, essa viagem deles até descobrir o que aconteceu Cara, é aí que o bicho pega. Não sei se eu quero falar muito mais do que isso, mas, porra, tem a cena do ferro velho lá, é o bagulho. Acho que é a primeira coisa realmente traumatizante de toda essa história que acontece lá. Tem o papo do Percy com a Afrodite, que é aí que ele meio que percebe o que ele sente pela Annabeth, mais ou menos. E o que motiva ele a continuar. E o Shine não vem, eu tô ficando puto, porque eu só vejo a porra de um Idol. E aí que a minha memória também fica um pouco esquecida, que eu não lembro exatamente de detalhes que acontecem durante essa viagem. Eu só lembro do ferro velho, do encontro com a Afrodite, que inclusive é no ferro velho. Tem também a cena na barragem de Hoover, né, na represa de Hoover, que o Percy encontra a Athena, inclusive, que é a mãe da Annabeth, né? E depois ele encontra a Rachel, que eu não sei se ela vai aparecer. Provavelmente vai. Porque depois ela se torna uma parte importante, né? Principalmente na Batalha do Labirinto. Porque ela é uma humana normal, só que ela é capaz de ver através da névoa. Ela é tipo a mãe do Percy. Ela consegue ver os monstros, ela consegue ver tudo. E o Percy encontra ela justamente no momento que ele tá enfrentando monstros. Só que acaba que eles só se encontram ali e ele tem que fugir. E aí eles só vão se encontrar depois no livro seguinte, na Batalha do Labirinto. Mas ela acaba se tornando importante depois. Porque ela vira o interesse amoroso do Percy, basicamente, né? Teve um momento que ele chega a ficar dividido entre ela e a Annabeth. E cá entre nós aqui, às vezes eu acho que ele seria melhor se ele tivesse ficado com ela. Porque a vida dele ia ser muito mais fácil. Mas não tem como, né? O Percy e a Annabeth estão ligados pra sempre, não adianta.
Então acho que seria legal se a Rachel já fizesse parte da história de verdade começando nesse. Não sei, talvez se ela fugisse junto com eles até algum lugar, sei lá, se ele levasse ela pra algum lugar seguro e já estabelecesse uma conexãozinha com ela, sabe? Porque no livro ele... Caraca, Nimble Shine, que maneiro. Vou matar também com um tapa, né? Não adianta. Caraca, aí sim. Boa. Não sei se o shine dela é amarelo ou não, mas foda-se. Eu vou pra outro lugar. Ah, tem um treinador aqui. Putz, eu tô sem nada, mano. Vou lançar o pick-pack aqui rapidão. A minha Rowlet tá infectada. Não. Pô, se fosse o Shine agora eu ia ficar muito puto. Então acho que é isso. Duas coisas que eu queria ver. É um desenvolvimento maior da backstory, do background da Bianca e do Nico. Antes deles irem pro cassino. E também queria ver um pouco mais da Rachel, porque eu gosto muito dela. Eu acho ela muito legal. E ela é ruiva. Eu gosto de ruivas. Então eu já queria que nesse livro o Percy já ficasse indeciso sobre a situação amorosa dele. Não sei se vão fazer isso porque nesse momento ele tá desesperado com a situação da Annabeth, né? Que não sabe onde ela tá e tal. Então não sei se ele tá pensando em outra mina. Mas talvez colocarem a Rachel demonstrando algum interesse por ele. Tem também uma cena no livro mostrando o backstory da Zoe, né? Que ela não é uma semideusa comum, tipo, ela é uma das... Caralho, como é que é o nome das irmãs? Ah, ela é velha pra caralho, basicamente. Ela é uma das irmãs que protegem uma árvore toda. Pica lá. Eu esqueci muita coisa, mas esqueci os detalhes. E aí também tem contando a história do que aconteceu com ela, por que ela se juntou aos caçadores e tal. Então provavelmente vão dar um contexto maior sobre isso também. Talvez um pouco mais da relação dela com o Atlas, que é o pai dela. Provavelmente vai ter muita coisa envolvendo o Luke, porque o Luke não faz tanto parte dessa história, desse livro. Porque é no próximo que o bicho pega de verdade. Então talvez devem dar algumas cenas no ponto de vista dele. E da própria Annabeth também, né? Porque o livro é na visão do Percy, então ele não faz ideia do que tá rolando com ela. Mas a série pode mostrar o que tá acontecendo antes deles descobrirem, né? Pro espectador entender melhor a situação. E talvez até das próprias caçadoras, antes da Artemis sumir. E no final tem uma cena que eu tô muito ansioso, que é a cena do Nico e de todo mundo descobrindo que ele é filho de Hades. Que acontece uma parada muito triste, que quem sabe, quem não sabe eu não vou contar. E aí ele fica puto da vida e ele desperta o poder dele por inteiro, assim, e desaparece na sombra, some na neblina. E é aí que vem a discussão, tipo, pô, ele é filho de Hades, mas era proibido, não sei o quê, o Hades tinha dito que não teve filho, e aí vem toda aquela história. E é isso, fora essas coisas extras aí, tipo, adicionais de ponto de vista e tal, eu acho que não vai ter muita construção de mundo a mais, porque eu acho que não tem mais necessidade, sem contar que essa história é mais densa do que a primeira, né? Então, acho que não tem muito espaço pra colocarem coisas adicionais. Eu acho que eles vão focar mais no drama mesmo da história, no peso dessa história, que ela é uma história bem pesada comparada com as outras duas, porque aqui eles já estão um pouco mais velhos, né? Eles estão ali com 13, 14 anos, com os hormônios à flor da pele. Nossa, essa frase é muito velha. E também os stakes are high, né? Caralho, uma pessoa que fala inglês no meio do português, cara, eu odeio essas pessoas e eu aqui sendo uma delas. Mas, tipo, as coisas estão mais perigosas do que nunca, entendeu? Então tá muito mais sério do que a primeira temporada, que é o Percy achando tudo... ele é um centauro, olha lá. Agora não, filho, agora o bicho tá pegando. Então provavelmente vai ter humor, com certeza, sempre tem. Mas eu acho que o clima vai ser bem mais tenso do que as outras duas. E é isso, acho que eu já falei demais. Já tem meia hora de gravação aqui. Só que eu fiquei muito tempo em silêncio também, então se bobear não dá nem 15 minutos de vídeo. Mas é isso, depois se eu pensar em mais alguma coisa, talvez eu vou reler o livro antes da série voltar, então provavelmente vou ter ideias mais frescas. E aí eu volto aqui, faço outro vídeo, caço mais Shine, que esse aqui rendeu, inclusive. Já peguei 2. Peguei esse bicho feio aqui, o bicho feio da porra, e esse outro bicho feio também. 2 insetos miseráveis e um pick-pack normal, né? Então é isso, se você assistiu até agora, parabéns pela disciplina. Imagino que não deve ter sido fácil. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau.